Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje vamos falar com um tema aqui que é muito legal, um tema que eu tenho estudado bastante, que eu adoro, stablecoins. Mais precisamente, uma stablecoin de reais. Isso mesmo que você está ouvindo. Você está acostumado a ouvir stablecoin lá de dólar, que é o SDC, o SDT, mas a gente tem algumas em reais. E hoje eu trago uma aqui que é bem legal, tá bom? Eu estou aqui hoje com o Leandro Noel, que é fundador da BRLA Digital. Pronto. Fala, Leandro, tudo bom? Gustavo. Tudo bem com você? Muito Tudo bom. obrigado aí pelo espaço. Não, eu que Sempre. agradeço, eu já estou com a BRLA na minha lista aqui para entender mais como é que ela funciona e todo o mecanismo, assim, já tem um tempo, né, cara, mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu juntar aí as agendas para a gente conseguir vir trazer isso aqui, que acho que vai ser uma conversa bem legal. Antes da gente Sim. começar, Leandro, na BRLA e na parte da stablecoin, eu queria entender um pouquinho a tua trajetória, né? Então, assim, o que você fez antes, de onde você vem, como é que vem esse interesse a blockchain e a stablecoin especificamente? Conta um pouquinho essa trajetória para a gente. Legal, vamos lá. Antes só, parabéns aí pelo trabalho da Fintrender, sempre conteúdo de altíssima qualidade. Muito obrigado pelo convite novamente. Bom, minha trajetória vem do mercado financeiro tradicional, né? Eu formei no ITA em engenharia, mas durante a faculdade eu já sabia que minha carreira seria muito menos técnica e mais voltada para negócios. Então, saí para uma área do mercado financeiro que já era mais voltada para a economia real, que era private equity. Comecei a carreira no Pátria Investimentos. Comecei fazendo deals mesmo, né, novas aquisições ali de projetos para o portfólio do Pátria. E depois acabei entrando para uma investida deles também, onde eu tive ali a primeira interação de estar no dia a dia de uma empresa. E acabei percebendo que eu gostava muito mais desse dia a dia de estar realmente construindo coisas e vendo ali o impacto direto do meu trabalho, né? Então, de certa forma, eu sabia que dali em diante minha carreira seria mais empreendedora mesmo. Saí do Pátria para trabalhar, cofundar uma empresa de energia renovável, fiquei 5 anos e meio lá, fazendo, era uma regulação nascente também de geração distribuída, muito focada em projetos de infraestrutura, de larga escala e tal. E durante esse processo ali, né, quando eu já estava há 5 anos na empresa, vi a empresa sair de 2 pessoas ali a chegar a mais de 100, investimos mais de 400 milhões de reais em capex de projetos aí ao redor do Brasil. Teve um amigo que hoje é meu sócio, me chamou para ser conselheiro de uma empresa que ele estava fundando em cripto. Ali era o segundo semestre de 2021 e ali começou a ser onde eu comecei a me envolver mais com esse mercado, né? Eu acompanhava bem de longe, assim, né? Conhecia os tokens principais, não era super ativo, né? Acho que Mas meu veículo já de tinha, investimento... só fazer, mas já tinha uma carteira na MetaMask ou nem isso ainda? Nem isso ainda, cara. O meu tinha hash e exchange normal, assim, né? Então, Entendi. Mercado tradicional, mercado investia em cripto como investimento, mas não usando as funcionalidades mesmo de cripto, né? exato, exato. E aí foi quando eu comecei a ver o quanto coincidiu ali, né, com o momento de bull run de 2021, então foi muito próximo do all-time high do mercado e onde você procurava, né, podcast, carta das gestoras lá de fora, todos os YouTubes, né, era tudo to the moon, tudo vai porrar, era tudo muito bullish e, de certa forma, isso obviamente dá um otimismo, assim, né, intrínseco. Conhecia, E, né? e aí eu comecei a estudar um pouco mais, né? Fiz minha MetaMask, comecei a interagir ali em DeFi, comecei a fazer algumas maluquices ali, ainda meio perdido, mas comecei a me interessar mais no tema, até que a gente combinou meio que o papel, em vez de ser só de conselheiro, ser de um dos construtores, e ali a gente começou o projeto do que era antes da BRLA Digital, na verdade, né? Que chamava Ada Capital. Era uma gestora focada 100% em cripto, mas regulada pela CVM, pela Ambima, todos os pré-requisitos ali necessários ali para a gente realmente ter um fundo regulado. Ficamos com esse projeto, né, durante ao longo de 2022 e acabou que foi um timing péssimo, né? Acho que todo mundo aqui lembra o quanto 2022 foi traumático aí para o mercado. E ao longo do tempo a gente foi meio que percebendo ali um pouco dessa lacuna estrutural ali que tinha para uma stablecoin do real que fosse realmente confiável, transparente, líquida, e daí surgiu meio que a intenção de começar enfim, construir toda essa solução que a gente tem hoje dentro da empresa.
Tá? Deixa eu explorar um pouquinho esse momento antes da criação da BRLA. Você comenta o seguinte, você comentou aí, Leandro, que você olhou o mercado e tinha uma demanda muito grande ali, tinha alguma coisa que estava que uma stablecoin, né, que no caso a BRLA, poderia suprir, poderia ajudar. Conta um pouquinho sobre esse momento e que tipo de necessidade você via naquele momento. Legal. Assim, acho que parte do trabalho de research que a gente tinha aqui, né, era muito de conhecer founders de cripto e entender um pouco de como as soluções estavam sendo criadas aqui no Brasil e, enfim, se aproximar um pouco mais aqui do mercado para aprender mesmo, né, e o que a gente via é que muitas das empresas, né, de tokenização ou empresas que estavam construindo soluções, eles faziam stablecoins, ainda que não marketeassem isso, né, era uma solução só interna, gerencial, para conseguir fazer o settlement das transações, para conseguir receber dinheiro dos usuários, conseguir fazer pagamentos ali entre esse mundo off-chain e on-chain. Né? Então, tem alguns casos, né? A Amplify depois colocou isso também como um projeto externo. A Leak, por exemplo, também tem uma stablecoin interna lá dentro das operações deles. A gente foi meio que entendendo que tinha esse espaço. Só que stablecoin é um business muito de network effect, assim, né? Então, dificilmente você teria, sei lá, 300 stablecoins diferentes rodando em paralelo, né? Provavelmente isso ia se agregar em termos de liquidez, de volume transacionado, em cima de alguns projetos, né? Talvez não seja o winner takes all, mas é o winner takes most dentro desse mercado. Então, a gente falou, pô, eventualmente você ter esse projeto, né, de forma regulada, né, ou próxima do regulador, né, enquanto ainda não existe uma regulação específica, transparente, que seja confiável, etc., a gente achava que poderia ajudar muito o mercado a avançar em termos de adoção, né, porque, de certa forma, já é difícil convencer as pessoas a interagirem com cripto, né, e pensando em grandes massas. Se você tiver que fazer ele interagir com cripto e ainda ter que pensar em dólar, né, porque é onde está 99% da economia cripto dolarizada, você acaba tendo uma barreira adicional que a gente falou, pô, pelo menos essa barreira de currency a gente consegue tirar. Então foi meio que juntando um pouco dessas peças ali que a gente começou a entender que realmente era um gargalo que a gente poderia ajudar a suprir, sabe? Entendi. E aí o primeiro caso que vocês tentaram explorar e que vocês foram atrás seria um caso de essas empresas que têm um pedaço na parte off-chain, né? Web 2, vamos dizer assim, e um pedaço Web 3 barra on-chain. Como é que você liga? Seria um caso mais aí de melhoria operacional, né, Leandro, nesse sentido? De certa forma, sim. A gente vê que tem muita empresa que tem essa interação dupla, né, on-chain e off-chain, e é um caos, assim, as APIs bancárias do mercado tradicional são horríveis, tudo funciona muito pior, assim, por exemplo, uma que a gente fazia muito na comparação do fundo era a API da Binance contra a API da B3, por exemplo. E cara, anos-luz de diferença, assim, o quanto é melhor essas APIs que são relacionadas ao mundo cripto, né? Então, de certa forma, se você consegue fazer todas as transações em tokens, né, que é uma coisa que você já tem ali dentro do fluxo natural da operação, é muito melhor do que você ter que fazer esses dois mundos conversarem. E aí, de certa forma, o que a gente fez foi, a gente masterizou esse processo de fazer esses mundos conversarem e disponibiliza uma conexão on-chain para as empresas poderem fazer isso através da gente, né, do BRLA. Então, enfim, tem algumas questões do real em si, né, de ser uma restricted currency também, de empresas offshore não poderem segurar reais, ser uma dificuldade enorme de abrir uma conta de não residente. E aí, de certa forma, a gente foi se construindo, se adaptando a esse mercado que existe hoje, né, das Outros casos soluções de uso que vão aparecendo, né? Que você não nem é, prevê que ele vai surgir. Se a gente entrar um pouquinho nisso, eu queria entrar um pouquinho na discussão do formato da stablecoin, né? Assim, qual tipo de stablecoin, como é que vocês criaram? Você tem várias formas, né? Assim, a tradicional é aquela do depósito bancário. Você tem tanto total. R$ 1.000 no banco e 1.000 tokens, 1 para 1, e fica ajustando isso daí. É o tradicional, mas você tem vários outros. Vocês chegaram a cogitar, e já estou até adiantando, né, que vocês foram para esse mesmo, depois a gente vai entrar um pouquinho mais até nele, desse 1 para 1, mas vocês chegaram a cogitar de ter uma stablecoin diferente, de algum processo diferente em relação a isso? Ou a ideia Cara, era a não. stablecoin 100% lastreada em depósito bancário? Sempre foi. Sempre foi, fiat back de 100%. Acho que a nossa cabeça era
enfim, apesar de não ter uma regulação específica, em alguns países já existem alguns guidelines, assim, algumas coisas que a gente consegue se ancorar, né? E de certa forma, todos os que já tinham guidelines apontavam para essa ser a solução definitiva. Depois disso, a gente foi falar com a turma do Banco Central também, né? O Fábio Araújo falou lá, inclusive, que stablecoins que fossem fiat-backed era o único tipo de stablecoin que eles consideravam projetos sérios. Né? Se fosse crypto-backed ou algorítmica, eles nem consideravam como projetos sérios, né? Então, de certa forma, tudo foi muito validando essa nossa hipótese de como fazer isso funcionar, sabe? E teve muito esse trabalho anterior a gente colocar no mercado a solução de, pô, estudar o que existe fora, quais são as diretrizes aqui do nosso regulador, ou o que era o mais provável regulador, né? Porque no começo do ano ainda não tinha o decreto definindo o Banco Central como regulador. Mas, enfim, fizemos muito esse trabalho aqui, né, de entender esse ambiente para depois realmente lançar uma coisa que seja alinhada com o que a gente acredita que vai se sustentar no médio e longo prazo, sabe? Então, sempre foi esse caminho do Fiat Back do mesmo. Tá bom. E aí, Fiat Back precisa de um banco. Né? Como é que foi essa discussão de quem vai ser o cara que vai fazer essa ponte? Porque essa é uma discussão que eu vejo melhorando muito atualmente, mas ainda é um gargalo. São poucos bancos que aceitam esse tipo de coisa, né, Leandro? Cara, a gente, de certa forma, conseguiu. Hoje a gente tem basicamente para alguns tipos de banco, né? A gente tem o banco operacional nosso, tem o banco de transação, né? Que são mais API, intensivos em API, em robustez tecnológica, e tem os bancos de custódia, né? Os bancos de custódia a gente falou, cara, não dá para fugir dos principais bancos do Brasil, né? Então hoje a gente tem o Itaú como primeiro parceiro e o BTG como redundância ali. De certa forma, o BTG dos maiores, né, é o mais crypto-friendly, por conta da Mint, da área específica lá, mas de certa forma a gente acha que por conta desse... todo o time aqui, né, de fundadores vem do mercado financeiro tradicional, né, então a gente tinha aí um networking que, de certa forma, ajudou a gente a conseguir essas parcerias e ser visto como enfim, um player que não ia fazer maluquice como muitos fazem, né. Então, acho que isso ajudou, contou positivo aí para a gente na abertura das contas. Tá bom. Então aí, achou o modelo, foi lá, convenceu um banco para começar. Como é que foi a primeira emissão dessa stable? Como é que foi aquele momento? Falei assim, cara, agora fizemos a primeira. Cara, a primeira nem foi tão marcante assim, para ser honesto, porque a primeira era muita gente fazendo internamente, entre meio muito teste, tentando fazer 1 milhão de transações para ver até onde a API aguentava, né? Acho que não foi tão excitante assim. Acho que quando a gente conseguiu atrair um cara externo, né, um player de cripto que se casava muito com essa solução, né? Porque enfim, nossa história foi assim, né? A gente achou que a nosso path, né, o caminho aqui de construir o BRLA ia ser parecido com as outras stablecoins que existem, né? Então, basicamente, o SDT nasceu lá atrás em cima da Bitfinex, né? O SDC cresceu muito com a Coinbase. A Binance fez a própria stablecoin deles, o BUSD. Aqui no Brasil teve o BRZ, né, em parceria com a FTX lá, né, investido pela FTX, que, enfim, também teve um tamanho relevante. Então a gente achava, pô, lança stablecoin, se junta com uma exchange relevante, ganha liquidez e a partir disso você tá feito, né? Acho que não podia estar mais enganado, né? Acho que o mundo foi muito menos cor-de-rosa do que a gente achava inicialmente. E aí a gente falou, cara, acho que o que dá para construir em cima, né, do uma stablecoin? E uma das soluções que mais fazia sentido era esse play de cross-border, né? Porque FX é muito difícil, é muito complexo, é ineficiente. E a gente tinha essa hipótese de que a gente conseguia fazer essa conexão on-chain, simplificar muito o processo de FX. E aí, basicamente, o primeiro player que a gente trouxe, apesar de ser um time que é brasileiro, né, os dois fundadores é um brasileiro e um cara que mora em Portugal, aí, seu conterrâneo, eles são sediados em BVI e não tem conta bancária no Brasil, porque abrir uma conta bancária sendo uma empresa offshore é muito difícil. E aí a gente falou, cara, realmente é um cara que a gente consegue ajudar, porque ele não consegue segurar reais por conta dessa dinâmica de contas, empresas offshore não poderem ter conta, mas ele consegue segurar uma stablecoin do real, que é pareada 1 para 1. E com isso ele consegue receber PIX, consegue fazer PIX, consegue, enfim, converter, né, para stablecoins do dólar se ele for necessário, etc. E aí, essa foi, acho que, o momento de virada. A gente achava que o primeiro cliente, entre aspas, né, primeiro parceiro, iria chegar em 6 meses, acabou vindo em 2,
Então foi muito positivo e, de certa forma, é legal ver, porque a gente joga muito próximo ali para o crescimento de um ajudar o outro, né? De certa forma, é muito positivo, muito sinérgica, assim, essa relação. Então, acho que esse foi o momento mais eureka, mais excitante, assim, de que, porra, não, agora it's for real, sabe? Entendi. Em que redes vocês começaram? Em que redes vocês estão hoje em termos de blockchain? Foi muito também escutando assim que o mercado pedia, né? E de certa forma os primeiros use cases que a gente estava muito em contato eram em Polygon. A gente achava que o EVM tinha que ser, né? Por conta da atividade do Ethereum e tal. Mas o Ethereum tem uma questão proibitiva ali em termos de gas. E a gente falou, talvez o ML2 seja o mais interessante. E aí, dentro dos parceiros, né, que a gente estava ali prospectando como potenciais clientes, a maioria deles estava em Polygon, né? Então, de certa forma, para lançar, sim, a gente lançou em Polygon. Então, hoje, de fato, é onde a gente tem mais atividade. Mas a gente teve aí tem uma parceria com a Ripple, né, de grants, inclusive, que a gente vai lançar lá no XRP. Já tem use cases mapeados aí que a gente vai ajudar também em Ethereum e Solana. Então, basicamente, a nossa visão é de ser um play cross-chain, assim. Não é uma intenção de ser nativo só em Polygon, mas acho que para dar o kickoff assim do projeto não tinha como ser outro, assim. É eficiente em termos de gas, onde tem uma atividade relevante, as pessoas confiam, acho que foi fez muito sentido assim para o nosso kickoff. Entendi. Até tem que começar com algum, e stablecoin é uma coisa que é muito interessante, essa parte até de conexão interchain, né, cara, porque você acaba virando um polo de você sendo o cara que conecta no final das contas, né? Pode ser um ponto importante nessa conexão de multi-chains que a gente tá indo, né, e é importante diversificar. Um outro tema que sempre vem, Leandro, quando a gente fala de stablecoins, essas 100% lastreadas, que tem base em mercado Web 2 ou mercado antigo, é reservas, né? Como é que Claro. você garante que você tem lá 1 milhão de tokens e 1 milhão de reais em uma conta bancária? Como é que é isso aí dentro da BRLA? Legal. Isso foi também uma decisão de design, assim, de como a gente construiu a solução, que basicamente a gente só não faz pre-mint de nenhum token, né? Então, basicamente, a gente só faz a emissão dos tokens a partir do momento em que a gente, de fato, recebeu o recurso e transferiu ele para a nossa conta de reserva, né? Então, o fluxo primeiro eu recebo o dinheiro, coloco ele dentro do banco que está ali servindo como nosso custodiante, e aí, uma vez que isso bateu, né, deu certo, tudo funcionou em termos das transações do back-end, a gente chama o smart contract para fazer o mint do token. E aí minta na wallet que foi designada lá para o usuário. Então, de fato, por design, a gente não tem como ter uma reserva menor, né, um lastro menor do que o supply de tokens, né, emitidos. Né? É pelo menos igual. E aí, esse recurso, né, a gente tem a gente ouviu uma frase de um escritório de advocacia que ajudou a construção lá do SDC, que é lá dos Estados Unidos, chama Perkins Coie, e ele começou o call já falando assim, nosso primeiro advice é boring is the new sexy para esse business de vocês. Então, cara, tenta fazer o mais plain vanilla possível, não coloca risco cambial, não coloca risco de crédito, não coloca, assim, não inventa, né? Então, basicamente, a gente já tinha essa cabeça mesmo, né, de não ter nada de nenhum risco desse tipo dentro da nossa lastro. E, basicamente, o que a gente tem hoje é Tesouro Selic, né? Basicamente, é tudo alocado nisso, que, digamos, é o risco soberano, menor risco possível que a gente consegue ter para as reservas. Tá bom. E como é que funciona ao contrário, Leandro, agora? O cara que tem o BRLA BRLA e quer sacar. Quer fazer reais ou quer... Ou melhor assim, porque em algum momento vai ter alguém que quer BRLA que quer queimar esse BRLA, né, para fazer reais. Como é que funciona essa emissão ou queima primária aqui? Vocês mesmos fazem ou vocês deixam para alguns arbitradores fazerem? Como é que funciona? Não, hoje a gente está fazendo direto na nossa plataforma. Existe também, né, a gente chama, enfim, os parceiros que a gente tem, eles têm acesso às APIs para poderem chamar as funções de burn, quando existe uma intenção de sacar. Mas, basicamente, o fluxo uma vez que o usuário, né, pediu o resgate, né, entre aspas, dos reais dele em cima do BRLA que ele tem,
a gente primeiro faz o lock dos tokens ali para mandar para a carteira que vai burnar, e uma vez que a gente saca tem o valor lá, o cara pediu o saque de 100 BRLA, a gente vai tirar esse dinheiro do banco de custódio e vai fazer a transferência Pix para a conta bancária de fato que o usuário pediu. Então, basicamente é o fluxo de ida, a gente recebe o Pix e depois minta os tokens, o fluxo de volta, a gente burna os tokens e depois faz o Pix, para garantir de tal forma que vai garantir que você tem pelo menos o mesmo valor em reais do que tem de tokens, né? Exatamente. Eventualmente um pouco mais até. Tá bom. Compliance, né? Então, assim, a gente está falando de stablecoins, aí tem toda essa parte de mintagem, quebra, certo? Assim, como é que é o Know Your Customer? Como é que quem pode fazer? E eu estaria pegando uma segunda pergunta, o BRL já tem listado em algum lugar? As pessoas podem negociar livremente? Como é que é essa visão de vocês em relação a isso? Legal. Bom, esse tema é um tema vivo, né? Acho que a gente, de certa forma, enfim, se preocupa com isso o tempo inteiro e é uma coisa que nunca tem fim, né? A gente está sempre buscando, enfim, se tem uma turma que é criativa, é essa turma que quer fazer coisa errada, né? E aí, de certa forma, a gente está sempre, enfim, tentando buscar transações suspeitas para fazer reporte com o COAF e tudo mais, né? Acho que uma coisa que foi muito útil para a gente na nossa construção aqui foi que a gente entrou naquele programa de aceleração que o Pinheiro Neto faz para startups que eles acreditam que tem um alto potencial. Né, e Pinheiro Neto é um dos escritórios de mais prestígio no Brasil e um dos mais ativos em cripto também. Né? Então, de certa forma, a gente está usando muito eles assim para nos apoiar nessa frente de compliance, guidelines ali de como fazer as coisas se balizarem com os standards que existem tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas, além disso, a gente também se apoia com alguns players externos, assim, né? Então, existem alguns provedores que já ajudam a gente a validar, checar nos principais bureaus, procurarem antecedentes criminais e por aí vai. Mas, basicamente, o cara, para poder, principalmente quando ele vai fazer transações em reais, né, seja reais para BRLA ou BRLA para reais, a gente tem uma régua mais alta, assim, né, porque é onde você tem um maior nível de risco, né, porque, enfim, em BRLA acaba que hoje ainda não tem tanta transação, tanto volume assim, mas a ideia é que no futuro também tenha. E basicamente alguns níveis de risco, o cara precisa dar as informações, né, de CPF, nome, etc. Conforme ele vai precisando de um volume maior, precisa mandar comprovante de endereço, precisa mandar foto do selfie, foto do documento, depois, se precisar mais limite ainda, comprovante de renda, e acho que é basicamente esse processo padrão ali que é muito necessário para a gente garantir, enfim, que as coisas estão funcionando como deviam, não está tendo coisa errada aqui em cima. Entendi. Você citou agora, entrando um pouquinho na parte de caso de uso, na parte do caso de uso de câmbio, né? Que era uma coisa que vocês não estavam muito vislumbrando no começo, mas é com que entrou aí muito forte. Descreve para a gente, talvez, esse processo aí. Qual esse principal caso de uso, no caso de câmbio, que vocês têm hoje? Como é que ele é? Legal. Então, basicamente funciona assim, né? Hoje a gente está trabalhando muito mais com empresas, né? Então, basicamente uma empresa que ele quer crescer no Brasil, ele precisa que seja interaja com cripto, né? Basicamente ele precisa de 4 prestadores de serviços principais. Ele precisa de uma API de banking ou payments. Ele precisa de uma de exchange mesmo, né? Que possa trocar reais por cripto. Uma de FX, né? Que é trocar, né? Eventualmente você precisa fazer o registro no Banco Central, né? De que você está trocando ali o SDC, o SDT por reais ou BRLA. E você precisa da parte de KYC Compliance. E aí, basicamente, o que a gente fez foi, a gente juntou essas 4 soluções dentro de uma API única e a gente está trazendo empresas de fora que queiram atacar o Brasil como mercado em crescimento para eles, né? Porque o Brasil está muito visado por conta todo esse vento a favor de regulação positiva, o regulador ali fazendo um projeto de CBDC um dos mais avançados do mundo, por aí vai, né? Então, é um mercado super relevante, grande, com uma população que acaba tendo muita atividade em cripto. Então, existe muito esse foco de crescerem no Brasil, né, esse mercado de Web3. E a gente acha que, para isso, faz muito sentido colocar um gateway que simplifique
essa solução, né? Em vez do cara se conectar com, achar 4 prestadores diferentes, negociar com eles, fazer uma conexão individual, eles conectam só comigo e já tem acesso às 4 soluções. Então, basicamente, esse primeiro use case que a gente viu foi empresas de fora, eles não podem ter contas em reais, né? Ou é muito difícil você fazer uma conta de não residente, mas ele pode ter uma stablecoin do real que é pareada 1 para 1. E com isso ele consegue receber dinheiro dos usuários para crescer, mandar dinheiro para um prestador de serviço, para pagar uma campanha de marketing, pagar um afiliado, pagar um funcionário aqui no Brasil. E, de certa forma, ele consegue, a partir disso, continuar crescendo aqui de forma tranquila. E depois a gente percebeu que para empresas nacionais acabava tendo uma proposta de valor interessante pelo acelerar o time to market, né? Pela conveniência de o cara também ter um único prestador de serviço, né? Um único parceiro, ao invés de ter 4 diferentes. Então, hoje, basicamente, esse use case que a gente está mais trazendo é ajudar empresas que estão querendo crescer no Brasil a realmente acelerarem seus projetos, assim, sabe? Receber dinheiro de mais usuários, fazer o pagamento que são necessários e por aí vai. Muito com essa noção de gateway, assim. Tá bom. E esse fluxo hoje, você tem algum lado que pesa mais? O fluxo é mais de entrada, é mais de saída, ou depende do tempo? Como é que é isso hoje, Leandro? Cara, ele é mais de... E a gente está... Hoje o BRLA, né, por conta de... A gente ainda está nesse processo de criar use cases em cima do BRLA de fato, né? Então, enfim, até um dos que... a gente até conversou na última conversa, que é sobre repassar o yield do Tesouro Selic para o usuário, etc. Acho que isso pode ter aqui na lista, eu já vou perguntar sobre isso aí também. Boa, boa. Mas é uma das coisas que a gente acha que pode potencializar muito o BRLA ser uma moeda onde as pessoas, de fato, estacionam o dinheiro ali. Hoje ele está servindo muito mais como passagem, né? Então, pessoas que querem sair do real para receber o USDC, o USDT e poder transacionar em cripto, porque, enfim, diferente acho que no mercado de importação e exportação global, o dólar é 60%, né, do share. Em cripto é 99%, né? Então, de fato, hoje a gente está servindo muito mais como essa passagem para os caras poderem ter o USDT, o USDC, do que o contrário. Mas existe também o fluxo inverso. A gente, inclusive, acha que quanto mais a gente conseguir incentivar que tem esse fluxo casado, né, mais eficiente a gente consegue ser em termos enfim, de tudo, né, de liquidez, de pricing, de tudo, sabe? Sim, para ter os dois, né? Outra preocupação que sempre quando você está falando de câmbio, certamente vocês têm, Leandro, também em relação à regulamentação, né? Câmbio é um negócio no Brasil que é super regulamentado, vai um monte de regra, etc. Tal. Como é que você conseguiu equacionar isso? Como é que você equaciona isso para ficar compliant, né? Para ficar de acordo com todo esse monte de regra que a gente tem, né? Porque você tem, se não me engano, os valores são até R$3.000 ou R$10.000, você tem que informar, tem que fazer câmbio simultâneo, você tem um monte de coisa. É isso. Você segue todas essas regrinhas, informa tudo à medida que vai fazendo, é isso? Exatamente. Então, hoje a gente tem que fazer... Acho que o câmbio ele tem uma lógica que ele é muito mais de ultrapassar de fronteiras do que de conversão de moedas, né? E, de certa forma, existe toda uma árvore de decisão em cima de quem é meu usuário, para onde ele está mandando, e aí, basicamente, em cima dessas abstrações, né? Porque apesar de ter muita regulamentação, não tem uma regulamentação específica para câmbio cripto. Existem algumas diretrizes, inclusive essa de você precisar reportar quando existe ali, de fato, uma operação de câmbio. E basicamente o que a gente faz é essa lógica do câmbio privado, né? Que é você registrar uma simultânea que não tem eventualmente a liquidação, porque a liquidação foi feita on-chain, mas que você está dizendo que basicamente aquele câmbio, apesar de ter sido feito no rail on-chain, ele aconteceu de fato, né? Você mandou dinheiro do Brasil para fora ou recebeu dinheiro de fora do Brasil para cá. E acho que, enfim, é inevitável que isso cada vez seja mais relevante e provavelmente a gente vai ver todas essas regras que hoje já são muito maduras para o mercado tradicional, amadurecendo também para esse mercado cripto, né? Isso é uma coisa que é muito curiosa, né? Essa parte dessa regulamentação câmbio sei lá, a regulamentação de câmbio tem muito a ver com passar fronteiras, né? E a hora que você sai de um BRLA para um SDC, para um SDT, para um EURC, não obrigatoriamente você está ultrapassando fronteiras, porque pode estar tudo na mesma carteira custodiada de um usuário no Brasil, né? Então, assim, alguns ajustes que vão ter que ser feitos aí na regulação, né? E é engraçado, né? Porque, assim, no mundo tradicional, você tem uma conta bancária que é de um banco que tem um CNPJ,
é bem lugar, claro, né? né? Quando você está falando de uma chave privada, uma chave pública, em que lugar que ele está? Em qual que é a jurisdição daquela carteira, né? É Pode tudo estar meio tudo, né? abstração, assim, né? Que você vai ter que tomar decisão com base no que você acredita, enquanto não houver um guideline mais objetivo, né? De como você tem que lidar com isso. Mas a gente tenta sempre ser, enfim, o mais Caxias possível, porque, enfim, estamos no começo, a gente quer fazer as coisas direito. Acho que esse não é o lugar para ser agressivo, né? Acho que, de fato, aqui precisa ser muito by the book, porque, enfim, acho que não faz sentido, né? Acho que recolher IOF, fazer o registro das transações, acho que isso tudo é uma coisa que a gente faz por default, assim. Tem Tá muita bom. gente pergunta, né, inclusive, né? Mas se eu fizer com vocês, eu não pago IOF? Eu falo, não, não é bem assim. Não estamos aqui para Sim. fazer elisão fiscal, a gente está aqui para facilitar o operacional, gerar aqui tentar criar uma coisa que não existe ainda e tal, mas não é um play de eficiência fiscal aqui. Sim. Um outro ponto que eu queria olhar é a parte de volume hoje, Leandro. Então, assim, como é que vocês já estão aí há um tempinho aí? Como é que você avalia, primeiro, o sucesso que vocês tiveram até agora? Qual o volume que vocês têm? Eu imagino que você até comentou um pouco de que, como ele é muito passagem, você deve ter muito mais transações ou muito mais volume transacionado do que até emissão de BRLA, talvez. É uma suposição minha, me corrija se eu estiver errado. Né? Mas, assim, conta para mim um pouco dos números aí. Legal. Cara, hoje a gente está com basicamente um pouco mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão ali de supply do BRLA. Basicamente a gente transacionou desde o From Inception, né, que foi ali em maio, mais ou menos uns 30 milhões de reais. Um pouco mais já, na verdade, acho que esse número era até o fechamento de setembro, fechamos outubro agora, preciso fazer uma atualização disso, mas basicamente a gente está vendo muito é difícil quando você está muito nascente, assim, né, focar muito nos números absolutos, né? Então, o que a gente tenta focar muito é no crescimento. Se tem mais wallets interagindo, se tem mais uma quantidade maior de mints e burns, se tem uma quantidade maior de swaps sendo transacionados, né? Agora, em outubro, a gente estava vendo aqui no escritório agora, a gente fechou perto de 100 mil reais de câmbio sendo feito entre BRLA e o USDC ou USDT. Então, assim, tem tido muito essa evolução de crescer semana após semana. A gente tem um backlog de clientes que estão integrando ainda com a nossa solução, que ainda não estão ativos, né, que basicamente o cara já está fechado, que vai utilizar a nossa solução, mas existe ali um tempo de orquestrar, né, toda essa questão das APIs e fazer isso conversar com o sistema interno do cara. Então, acho que a gente está bem animado, assim, está bem contente aí com a adoção, né? A gente está sentindo que, de fato, a gente conseguiu resolver uma dor ali que muita gente tinha, e muito pautado em cima dessa questão de ser eficiente, de ser robusto em termos de tecnologia e, ao mesmo tempo, ser confiável e transparente em termos de credibilidade mesmo, né? Acho que são esses pilares ali que ajudou os players a enxergarem a gente como uma solução, não vou dizer óbvia, mas, enfim, bem interessante, assim, para eles usarem, sabe? Tá bom. Ponto de juros agora, Leandro, uma das discussões, e até tem a ver com um artigo que eu escrevi, até um dos capítulos do livro que eu escrevi recentemente, comenta sobre essa mudança que a gente vê na moeda hoje em dia, né? Que as stablecoins hoje, de certa forma, você tem lá os real world assets, que a gente chama, representativo do título público no mercado, e tem os tokens relativos a moedas, as stablecoins, mas que na verdade eles poderiam ser o mesmo, né? A gente poderia usar um representativo de título público aí para transacionar e para fazer essas transações de câmbio, que nem ele escreveu, em vez de ser exatamente uma stablecoin que rende zero, né? Então, assim, Total. como é que você vê, como é que você está vendo essa discussão? Você já comentou, já deu um insight aí que você está uma coisa que vocês estão estudando e que tem alguma coisa para frente que vocês devem vir aí em relação ao BRLA, corrigir juros também. Que aí seria uma tokenização de um título público que provavelmente seria necessária também. Eu não sei se vocês como é que é? Um outro ponto dessa discussão, é só comentar, porque daí eu deixo você responder. Vai lá, vai O lá. outro ponto vai ser o BRLA mesmo que vai ter juros ou o BRLA vai aplicar em alguma coisa que vai ter juros, né? Como é que vocês estão vendo essa arquitetura, essa discussão? Legal, legal. Cara, a nossa visão disso, né, acho que, pô, assim como, enfim,
surgiu lá fora e como as coisas foram evoluindo, né? De certa forma, todos esses projetos que são muito relevantes hoje, né? Eles nasceram num ambiente de juros zero, e, portanto, assim, fazia pouca diferença se o cara repassava ou não repassava o yield do que ele estava recebendo, porque na prática não tinha isso, né? Então, a gente acha que é meio inevitável que vai ter esse momento em que as stablecoins vão repassar juros. A questão é de quando. E a gente acha que não faz sentido esperar outra pessoa fazer para a gente ser follower, né? Acho que faz mais sentido a gente, de fato, liderar essa iniciativa de, realmente criar essa forma, inclusive para, eventualmente, até pessoas de fora do país, né, que não têm acesso por exemplo, investir no Tesouro Direto, e a gente sabe que o Brasil é um dos países de juro real mais alto do mundo e tal, então a gente acha que é um driver, inclusive, de crescimento relevante aqui, conseguir fazer isso. E até diria que a parte tecnológica dela é relativamente simples, assim, né? Você, já entrando na sua dúvida, acho que, de fato, a gente faria, talvez, não o BRLA em si, mas como se fosse um LSD de BRLA, né? Um liquid staking ali, que seria basicamente acruando o valor desse token, acruaria o juro do Tesouro Selic, né? Ou grande parte dele. Né? Então, de certa forma, não emitindo mais tokens, mas sim apreciando em preço. Acho que essa é um pouco da visão que a gente tem. E, de fato, a parte tecnológica talvez a mais simples, né? Acho que a grande dificuldade aqui é a questão regulatória mesmo, né? Porque, de certa forma, você está criando ali um produto de investimento que pode ser visto como um valor mobiliário, ao mesmo tempo o Tesouro Selic existe uma isenção atrelada a ele, mas como vai ser visto pela CVM? Então, acho que a questão está muito mais nesse lado de como você fazer isso funcionar para ser compliant com o que existe de guidelines regulatórias, do que de como você fazer ele simplesmente ser lançado on-chain para as pessoas acessarem. E aí essa é a parte que a gente está gastando mais tempo para conseguir fazer tudo bonitinho, né? Porque, enfim, acho que já estamos avançado com isso, né? Voltando no ponto de ter o Pinheiro Neto aí como parceiro, realmente ajuda muito, porque, de certa forma, ao invés da gente ter que desbravar e entender, né, todos as questões regulatórias ali, de certa forma, a gente tem especialistas do lado que a gente pode simplesmente perguntar e pedir ajuda de como fazer. Então, é uma coisa que a gente já está trabalhando, já tem aí alguns insights de qual caminho seguir. A questão é realmente, enfim, estar um pouco mais maduro e mais confiante para conseguir lançar isso. E a gente acredita que deve ser bem começo do ano, assim, já ter alguma coisa nesse sentido. Né? Não, o que eu acho interessante é uma coisa da discussão, e eu concordo plenamente contigo, a tecnologia já está aí para fazer isso há, sei lá, 5, 6 anos, pelo menos, aí, desde a rede Ethereum, talvez até mais, desde a rede Ethereum, que a gente já consegue fazer isso, o problema é regulatório, né, e um pouco de costume também, as pessoas hoje estão mais acostumadas a isso, mas eu vejo uma demanda muito grande também, né, porque assim, você vai pegar o Brasil, um dos poucos países do mundo que ainda é muito fechado ao investimento externo, né, então assim, exato, o investidor, que é um pouco do que você descreveu num cara que queria fazer câmbio e quer acessar o mercado brasileiro, né, então esse cara queria fazer um negócio aí no mercado brasileiro, ele não consegue abrir conta, etc., mas quem quer olhar e falar assim, cara, tem um título público no Brasil que rende inflação mais 5%, que espetáculo, como é que você compra? Exato. É difícil para esse gringo entrar, a não ser com volumes muito grandes e com toda a estrutura que aí você vê. Entra uma BlackRock, consegue, ok, mas né, para coisa, então assim, viabilizar esse tipo de coisa para investidores menores e que nem precisam ser tão pequenos assim, né? Então, não estou falando de democratizar, né? Acho que R$500, mas um cara que quer investir, um cara que quer investir, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil dólares, que é um investimento considerável já, esse cara tem uma dificuldade muito grande de chegar no Brasil em relação a isso. Então, viabilizar isso do ponto de vista modelo que faz, é um modelo super interessante e torço para que vocês consigam, porque acho que é um potencial gigante aí que vocês vão não, e não só investidor pessoa física também, né? Mas o cara ter uma business account comigo que basicamente ele tem o BRLA lá, mas que o dinheiro dele não está parado, né? Está rendendo ali. De certa forma, vai aumentar muito a probabilidade dele cada vez usar mais a minha solução, criar mais demanda e eventualmente em cima disso a gente vai criando novos produtos e, enfim, acho que
é uma das melhores formas aí da gente, de fato, conseguir atrair uma demanda que, de fato, existe há algum tempo, mas que ainda está represada por falta de ou opção confiável, né? Porque, de fato, se o cara quiser colocar ali em DeFi, enfim, existem opções, né? Mas acho que algo que seja repassando risco soberano, que não seja um produto muito maluco, assim, acho que existe, sim, a gente acredita, acho que é realmente uma avenida de crescimento relevante aqui. Sim. Drex. Chegamos, a gente demorou um pouquinho, mas chegamos no Drex. Esse papo de stablecoin, de rede de blockchain hoje em dia no Brasil, não tem como fugir de falar de Drex. Como é que é a tua visão em relação ao Drex, Leandro? Como é que você vê ele te ajudando aí em relação à BRLA? Como é que você vê o fato do Banco Central hoje ser um Banco Central do Brasil, um dos mais inovadores do mundo? Como isso ajuda no teu negócio? E o que tem a ver o Drex com o BRLA? Como é que você faz o link disso? Cara, tem vários pontos aqui, né? Acho que o primeiro deles é que o Drex, de certa forma, amplia muito o meu modelo meu tamanho de mercado, né? Acho que esse é o primeiro ponto muito positivo, assim. Acho que hoje a gente tem focado muito em Web3 companies, né? Acho que esse é o lugar ali que o cara já entende do que eu faço, o cara já é, de certa forma, mal atendido pelo mercado tradicional, o cara já é early adopter por natureza, né? Tá fazendo coisa ali na fronteira. É uma comunidade que se ajuda muito, que todo mundo se conhece, então se eu atendo bem o primeiro cara, ele vai falar bem de mim para o segundo. Então tem vários motivos ali para focar nesse nicho. Mas é um nicho que, de certa forma, não é tão relevante ainda, né? Com o Drex surgindo e, de certa forma, criando essa nova infraestrutura financeira para todo mundo, de certa forma, se padronizar interagindo com ela, de certa forma, toda empresa vai se tornar uma Web3 company, né, nos moldes que a gente olha hoje. Então, isso faz com que eu tenha um mercado endereçável que se multiplica muitas vezes. Então, acho que esse é um lado que é muito positivo, assim. O fato do Banco Central estar com essa pegada inovadora faz o mundo olhar para o Brasil, né, como um lugar de crescimento super relevante e tal. Então, acho que por esse lado, assim, de ampliar a demanda, tem um valor muito relevante. Existe, né, obviamente, uma questão de risco, que é do Drex ser o real on-chain, que, de certa forma, vai agregar toda a liquidez. E aí, de certa forma, o BRLA deixa de se tornar relevante nesse play específico de ser o real on-chain. Mas para a gente, como a gente está construindo uma solução, né, um play de pagamentos, um gateway de pagamentos, e outras funcionalidades em cima, né, como essa de investimento, outras funcionalidades, né, de FX, etc., em cima, de certa forma a gente fez isso tudo de um modo muito modular. Então, se daqui, começo de 25 ali, quando é a previsão do Drex sair, de fato, o caminho for de que o Drex vai ser o agregador de toda essa liquidez, a gente pode simplesmente tirar, né, o BRLA todas as funcionalidades que a gente hoje está construindo em cima do BRLA e colocar dentro do Drex. Mas existe toda uma discussão de que o Drex vai existir dentro da blockchain privada do Bacen, né, que só quem vai poder acessar é quem eles autorizam de fato. E a gente está, de certa forma, transacionando em blockchains públicas. Então, a gente falou disso, né, mencionou rapidamente aí essa questão da interoperabilidade. A gente acredita muito que pode ser também o BRLA ser essa ponte, né, entre nossa intenção ser regulado, né, ser uma das instituições autorizadas pelo Banco Central, de fazer essa ponte entre a blockchain privada do Bacen e as blockchains públicas, que de certa forma a gente já vai ter alguma atração, alguma atividade rolando, né, que, enfim, estamos lançando aí novas blockchains a cada sprint aqui. Então, acho que, de certa forma, esse é o modo geral. E uma coisa que ajuda muito, né, nessa questão das reservas mesmo, porque hoje, de certa forma, eu tenho que aplicar no Tesouro Selic tradicional. Se no determinado momento em que o Drex existir, se tiver essa LFT tokenizada, eu posso ter real-time uma conexão entre o supply de BRLA e o supply que eu tenho de reservas, né? Então, de certa forma, você vai ter ali uma simplicidade muito maior, né? Os dois vão estar sendo vistos por um Blocks Explorer enfim, você tem uma facilidade muito maior.
Para o de usuário, mostrar ele consegue ver os dois lados automaticamente, né? Porque vira tudo on-chain, né? Você consegue checar essa parte da reserva e aí fica um negócio muito mais transparente, né? Que é o grande ponto das redes não permissionárias, ou de DeFi, ou do que a gente está vendo em stablecoin, essa transparência que a gente tem em Web3, né? Numa rede total. Proof of Authority do BC, obviamente você não vai ter tanta transparência, ele vai ter alguma coisa aí que ele vai segurar até por conta de LGPD, né? Mas assim, você tem essa possibilidade de ter esse negócio muito transparente. Uma outra coisa que é interessante também no que você estava falando, Leandro, é que no que você coloca essa rede do Drex, na verdade você vai precisar de todos os bancos terem um real tokenizado, ou Drex de varejo, como é que vão chamar aqui no coisa. Que na verdade não é nada diferente do que você tem no BRLA, né? Então, assim, você tem essa parte da tecnologia tua também, que dá para fazer um plug Total. and play em toda essa rede quando vier também, né? Acho que até, exato. É um outro lugar aqui super relevante também. Acho que quando surgiu, né, e já tentando ver a história não se repete, mas muitas vezes ela rima, né? E quando teve, né, toda essa mudança regulatória das IPs, ali, enfim, uns 10 anos atrás, você criou essa figura que, enfim, cada vez é mais relevante, que é do Banking as a Service, né, que, de certa forma, você faz com que empresas não financeiras possam ter embedadas ali dentro das suas soluções uma solução financeira também. E, eventualmente, com essa regulação de VASP, né, que é o que está surgindo, talvez não seja o Banking as a Service, seja o VASP as a Service. E a gente ser esse play que facilita os players que estão tentando criar essas soluções atreladas ao Drex a se conectarem de forma fácil, né, dado que é o que a gente já fez anteriormente. Então, enfim, acho que é um outro caminho super relevante que também pode ser atacado aqui pela solução que a gente está construindo. Acho que é uma questão mais de médio prazo, né? Porque acho que mesmo o Drex é um projeto super desafiador, né? Tem um monte de moving parts que a gente está vendo que não tinha sido pensado e que está dando problema agora. Criar uma infraestrutura única para todos os bancos, enfim, um monte de coisas aqui, né? Então, acho que mesmo o começo de 25, né, que é a estimativa realista aí que o Banco Central deu, talvez atrase, né? Talvez não seja, de fato, tem aí um tempo maior aí para realmente ser uma coisa que está realmente live. Conforme isso for se maturando, a gente vai se adaptando junto para realmente ver qual que vai ser nosso papel aí dentro disso, sabe? Tá ótimo. Tem mais ou menos um tempo que eu deixo aqui para a gente conversar, a gente chegou nele. Eu queria agora te deixar aí um espaço aí para dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde que eles interagem contigo e com a BRLA. Pô, legal. Acho que de mensagem final, tô muito feliz, assim, tô muito animado. Acho que estamos vendo aí indícios de um novo bull run que deve vir de cripto e, de certa forma, isso é muito positivo para, enfim, mais empresas de cripto, mais empresas vindo para o Brasil. Acho que, pô, tem uma chance muito relevante aqui do Brasil realmente ser maior do que ele pensando em share global dos outros mercados, né? Acho que toda essa frente de inovação, toda essa frente regulatória, realmente tem muita coisa sendo construída aqui que pode ser muito positivo para colocar o Brasil nos holofotes desse mercado Web3. E a gente quer, de fato, ser alguém que realmente ajuda isso, né? Que realmente traz um protagonismo, uma relevância para o Brasil em termos de um provedor de infraestrutura cripto. E para achar a gente, acho que LinkedIn talvez seja o lugar mais ativo ali, mas Twitter, obviamente, também a comunidade cripto é relevante. Meu perfil, Leandro Noel, nos dois, e BRLA Digital nos dois também. Então, enfim, dá um follow lá, interage com a gente, que a gente está. Inclusive, aqui eu já estou com a camisa do novo logo, novo branding aqui que a gente está fazendo, está trocando site e tudo. E a intenção é ser cada vez mais ativo, né? Agora que a gente fez a captação e tal, enfim. Tá bom, não, ótimo. Eu vou deixar depois eu vou colocar todos esses links aqui também na descrição para ficar mais fácil aí para quem quiser já ir lá interagir com vocês. Aproveitar o gancho que você comentou agora de captação, etc., que você comentou, Leandro. Como é que foi essa captação aí, de modo geral? Como é que foi? Rápida? Foi fácil? Foi fácil de convencer as pessoas? Porque durante o ano passado, durante esse ano inteiro, eu acompanhava mais no começo do ano, a grande maioria estava com uma dificuldade enorme para a captação de dinheiro para coisas ligadas a cripto barra Web3 aqui, né? Sim, Eles são de cripto barra Web3, mas vocês estão aqui talvez no meio do caminho aqui. Como é que foi sim. isso daí? E
Conta aí. Cara, foi assim, cheio de altos e baixos, né? Não foi linear de forma alguma. Acho que a gente cometeu muitos erros enfim, normais ali, né? Empreendedores, acho que não erram, não existem, né? E de certa forma a gente foi Quem não erra é aprendendo quem não muito ao tenta, longo né? do processo. Então, Hã? quem não erra é quem não tenta. Vocês tentam, Exato, tem chance de errar, né? Mas exato. tem que tentar. Mas a gente foi construindo muito essa presença e caminhando com a solução, tornando ela cada vez mais robusta e tal. E com isso ajudou muito, né, a atração enfim, ter esses relacionamentos cada vez mais estreitos para a gente, de fato, achar os investidores certos e tal. E acabou sendo muito positivo, assim, a gente atraiu alguns foi principalmente pessoas que já estão dentro desse mercado cripto ou que são do mercado financeiro tradicional, né? Seja pelo nosso networking de ITA ou de carreira prévia, ou pessoas que estão no mercado tradicional, mas são entusiastas do tema também. Então, acho que não foi fácil, mas graças a Deus deu certo. Agora estamos, enfim, o ponto é que, enfim, fazer a captação, apesar de ser um milestone relevante, só falta 99,999% da trajetória aqui para ser realmente executada, né? É só um pequeno passo, ajuda muito, mas que, enfim, está longe de ser o que realmente precisa ser feito. E a história de empreendedorismo também que eu tenho, falo com vários aqui, né? E sou um deles. Assim, essa parte de captação é uma parte que toma muito tempo e muito a cabeça do empreendedor. Então, assim, é uma parte que acaba se desfocando do produto em si, por mais que ele faça parte do produto, né? Mas é uma coisa que não tem a ver com o dia a dia ali, com o negócio. Mas, assim, ter essa tranquilidade, ok, passou, feito, ticado, cabeça para baixo e vamos focar, né? Que é um pouco essa coisa que vai aí tocar a vida aí. Exatamente. E, pô, acho que não vai ser a única, mas que, enfim, graças a Deus que já foi, agora realmente é crescer, ajudar cada vez mais empresas, cada vez mais usuários aqui a interagirem com cripto e a crescer, fazer esse ecossistema crescer no Brasil. Tá bom. Fechado. Obrigadão, então, Leandro. Valeu, meu caro. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Para você que nos viu, papo muito legal. Um cara que está fazendo uma stablecoin aí, 1-para-1, que tem muito caso de uso, crescendo aí exponencialmente, com muita coisa aí na cabeça e muita coisa de utilidade, né? Provendo soluções aí que estão ajudando muita gente, seja de quem é de fora para entrar para o Brasil, de quem é do Brasil para entrar para ir para fora, seja muita coisa muito legal aí, muito bem feita e com raciocínio legal de fazer um negócio compliant com a parte de regulação, né? Um negócio direito, né? Começando um negócio aí de forma como eu acho que tem que ser, né? Aquele negócio que está inovando, está fazendo muita coisa, mas está aí seguindo as regras atuais e arrumando isso daí, conversando com o regulador, conversando com o advogado para ajustar tudo e para deixar a coisa melhor ainda do que é hoje, tá bom? Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.